Bem, olá a todos, tá? Eu sou o professor Fabiano Kenji, candidato a deputado estadual no Tocantins pelo Partido dos Trabalhadores, com o número 13311. E entre os tempos livres dessa campanha, que vai ser muito curta, né? Tá certo? Eu vou estar tentando preparar esses vídeos aqui para fundamentar melhor, né, as minhas metas para a Assembleia Legislativa, caso seja eleito como deputado estadual, né? Então, para esse vídeo aqui, a gente vai passar alguns dados sobre a educação no Tocantins, tá certo? Que vão ajudar a visualizar, né, por que eu estou adotando essas metas para a educação, né, tá certo? Que foram apresentadas no meu vídeo anterior do início da campanha, né? E o primeiro desses dados, né, é relacionado ao orçamento do Estado do Tocantins, né, e sua relação com os investimentos para a educação, né? Então daqui você tem um gráfico, né, desde 2010 até 2018, né, com a curva em azul aqui indicando, né, como foi o orçamento do Estado nesse período, né, certo? E em vermelho a gente tem a parte do orçamento que corresponde, né, a investimento para a Secretaria de Educação, tá certo? O investimento para a educação no Estado, tá certo? Desde 2010 até 2018, né? E como vocês podem perceber, né, conforme o orçamento do Estado foi aumentando durante esse período, né, certo, o investimento para a educação ficou em torno do mesmo patamar, tá, desde 2010 até hoje, tá, com pequenas oscilações aqui, né, pequenas variações, né? E isso tem como consequência, né, uma diminuição da participação, né, da educação no orçamento do Estado, né? Pode ver, por exemplo, que em 2010, né, o investimento para a educação, para a Secretaria de Educação, correspondia a 14,95%, né, do orçamento, né? Mas como ficou no mesmo patamar, né, tá certo? A participação dela no orçamento caiu para 12,94%. A gente tem uma queda, né, uma queda na participação da educação no orçamento do Estado do Tocantins, né? Então isso é um ponto para a gente abordar na Assembleia Legislativa, né? Então, para a gente batalhar para aumentar, né, a prioridade da educação no orçamento do Estado, né? Para tentar aumentar os investimentos para a educação no Estado, né? Outro detalhe importante também é que você pode ver no orçamento também que de 2017 para 2018 o orçamento cai, né? Tá certo? Que é o período que começa a valer a emenda do teto, começa a valer a reforma trabalhista que está causando desemprego em massa ou aumento de empregos e condições, né, precárias, tá certo? Isso está correspondendo a uma diminuição na arrecadação do Estado. Então essas são duas frentes para a gente abordar nas eleições, tá? Para vocês eleitores ficarem atentos também, tá? Então, na frente do Congresso Nacional, você tem que ter a eleição de políticos comprometidos, né, em derrubar a emenda do teto, derrubar a reforma trabalhista, derrubar terceirização irrestrita, né, para a gente começar a voltar a ter o orçamento do Estado subindo, né? Outra questão que tem que ser tratada aqui também, né, tá certo? Aí na frente estadual, na Assembleia Legislativa Estadual, colocar políticos comprometidos em aumentar a participação da educação no orçamento do Estado, né? Isso que é parte que está relacionada com a minha meta de campanha de recuperar e aumentar os investimentos para a educação. Então esse foi um ponto. O segundo ponto, né, é relacionado à necessidade de valorizar a carreira do professor. E para ilustrar essa situação, vamos pegar aqui, por exemplo, né, alguns dados sobre a carga de trabalho do professor, né, ilustrando por uma forma de analisar o censo escolar, né, do Ministério da Educação, que é chamado de indicador de esforço docente, né? Então, isso aqui é uma seção lá do censo da educação do MEC, tá certo? Bom, o censo que é feito nas escolas e que divide a carga de trabalho do professor em 6 níveis, de 1 até 6, né? Aí vai começando do nível 1, tá? O caso tem menor carga de trabalho, o professor que dá aula até 25 alunos, atua um único turno, uma única escola e uma única etapa, tá? Conforme os níveis vão subindo, vai aumentando o número de alunos, né? Vai aumentando o número de turnos, né? Tá certo? E o nível 4 começa a pegar aqueles professores que têm uma carga que trabalham entre 50 a 400 alunos, atuam em 2 turnos, tá certo? E em uma ou duas escolas e em 2 etapas.
certo? Então aqui, para quem conhece da área, aqui já percebe que nessa nível 4 é quando começa a ter uma sobrecarga no trabalho do professor, tá? Onde que já tem que atuar em 2 turnos, ou seja, manhã e tarde, ou manhã e noite, ou tarde e noite, tá? Em 2 turnos, tá? Bom, e em 2 etapas, ou seja, por exemplo, ensino médio e anos finais do ensino fundamental, tá? Então, aí já começa com uma carga, uma sobrecarga de trabalho do professor, tá? Aí vai aumentando para o nível 5, o nível 6, que é o caso extremo, seria o docente que trabalha com mais de 400 alunos, né? Atua nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, né? Em 2 ou 3 escolas e em 2 ou 3 etapas do ensino básico, né? Então, esses são 6 níveis, então do nível 4 para cima, né? De 4 a 6 são os níveis que já está tendo uma sobrecarga de trabalho do professor, né? E aqui nós temos o resultado desse indicador de esforço docente para o Tocantins em 2017, para a gente fazer essa comparação, né? Então, devido ao limite de tempo, não vou tratar, né, qual porcentagem de professores ficaram em todos os níveis, só separei nos níveis 1 a 3 e os níveis 4 a 6, que tem a sobrecarga, claramente uma sobrecarga de trabalho no professor, né? Vocês podem ver aqui, no ensino fundamental, nos anos iniciais, tá, você tem 82% professor de carga de trabalho no nível 1 a 3 e cerca de 17,7% nos níveis 4 a 6. Tá? Então, em todas essas etapas aqui está a melhor situação, mas ainda tem porcentagem de professores com sobrecarga de trabalho. Tá? No ensino fundamental, nos anos finais, tá? Aí já a situação se inverte. Né? Já tem que cerca de perto de 48%, né, dos professores entre os níveis 1 a 3 de carga de trabalho, e 52% nos níveis 4 a 6, né? No indicador de esforço docente já está indicando que é mais da metade está tendo uma sobrecarga de trabalho em excesso. Né? E no ensino médio, né, já é o caso que vai para o extremo, ensino médio 32%, né? Então nos níveis 1 a 3 e nos níveis 4 a 6 do ensino médio já pega perto de 68% dos professores do ensino médio tendo sobrecarga de trabalho, uma quantidade de trabalho excessivo para trabalhar, certo? E para quem acompanhou os resultados do IDEB nessas últimas semanas, né, certo? Você tem que no ensino fundamental, né, o Tocantins conseguiu chegar na meta raspando, né, muito pouco, né, e no ensino médio não conseguiu atingir a meta, né, no IDEB de 2017, que é o indicador de qualidade, né, da ensino básico. Né. Isso é um dos fatores que influenciaram esse resultado, porque quanto mais sobrecarregado fica o professor, tá certo? Mais difícil fica ele de dar uma aula de melhor qualidade, tá certo? Bom, então diminui a qualidade das aulas. Quanto menos sobrecarregado tiver o professor, né, ele consegue dar melhores aulas, tá certo? E a qualidade da educação melhora, né? Então esse é um ponto que eu vou procurar abordar na Assembleia Legislativa, né? A questão de tem que ser necessário contratar mais professores para diminuir essa sobrecarga de trabalho sobre a carreira docente, tá certo? Outro ponto para abordar aqui também seria a questão também, né, de que pela lei estadual, né, tá certo, cerca de 40%, né, das horas de trabalho do professor era para corresponder a atividades extra-classe, correção de prova, preparação das aulas, certo? Assim por diante. Né? Isso também é um fator que, se for obedecido à lei, tá, diminui essa sobrecarga de trabalho sobre o professor. E, né, também tem a questão da remuneração, tá? Vou procurar ver a questão da remuneração, ver se está sendo respeitado, né, o piso salarial, né, aqui no Tocantins também. Então, essa é uma coisa que eu vou fiscalizar pela Assembleia Legislativa. E o terceiro ponto que eu vou abordar aqui é a questão da escola com tolerância e sem preconceito. Esse é um mote que estou adotando para essa campanha, tá certo? Isso frente ao aumento da repressão que está tendo contra o sistema de ensino público. Né? 2 exemplos aqui em Tocantins, no caso aqui em Palmas, né? Tá certo? Você tem o CEMEI lá da capital, né? Tá certo? Que é o Centro de Ensino, né, Infantil, né? Tá certo? Que teve o nome alterado porque o vereador não gostou do nome, de ter arco-íris no nome dessa creche, certo? Porque, segundo ele, estaria fazendo apologia ao homossexualismo,
né? O termo está errado porque o termo atual é homossexualidade, né? Certo? E, né, é um absurdo, né? Porque o arco-íris é uma coisa que está no imaginário das crianças nosso, não só do país como no mundo inteiro, né? Mas para esse vereador, a homofobia dele é tão grande, né, que aparecer arco-íris no nome de uma escola já parece ser apologia aos homossexuais. E no consultor jurídico aqui também tem essa outra notícia de que, né, você tinha em Palmas uma norma municipal que proibia o ensino sobre gênero e sexualidade. Né? Aí nessa situação, né, tá certo? É uma situação também de ataque à liberdade de ensinar nas escolas, tá? Mas felizmente foi barrado no Supremo, tá? Porque obviamente é uma medida inconstitucional. Né? Certo? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter nesse aumento da repressão, né, de setores conservadores, né, tá certo? Bom, muito, e baseados no preconceito, né, tá certo? E na homofobia. Né? Porque eles não entendem que o ambiente escolar é um espaço para ensinar conscientização e tolerância. Né? Bom, o imaginário deles está tão equivocado que, na forma deles atuar, eles pensam que se eu falar sobre os homossexuais em sala de aula, é como se eu estivesse soltando um raio gay, transformando os alunos em gays. Né? Isso está errado. Né? Da mesma forma que se eu falar do sofrimento dos judeus, né, na época do nazismo, na Alemanha, né, na época do nazismo, né, eu não estou soltando um raio e transformando meus alunos em judeus. Né? O que está sendo ensinado, né, tá certo? Questões de história, sociedade, né, é o processo de conscientização, né, para os alunos terem empatia com o sofrimento que os judeus tiveram na Alemanha, na época do nazismo. Né? É assim como falar sobre os homossexuais em sala de aula, para os alunos entenderem que são pessoas com sentimentos, né, que não devem ser ofendidos e agredidos por serem homossexuais. Né? Inclusive esse é o mote dos movimentos LGBTs pelo país. Eles não estão lá saindo pelas ruas falando assim, eu vou forçar você a virar gay. Né? Então, o mote é tolerância. Né? É tipo, não bata naquela pessoa por ser homossexual, não bata naquela pessoa por ser transexual, não bata naquela outra pessoa por ser negra, não bata naquela pessoa por ser pobre. Né? Certo? Então a escola tem que pregar a tolerância e a conscientização sobre o mundo que está ao redor do aluno. Né? Infelizmente essas pessoas que estão propondo essas medidas, né, têm uma visão muito restrita do mundo, né, e por não aceitar esse mundo amplo que está em volta dele, aí tenta voltar a culpa no professor, né, com essas medidas aqui, né, de repressão às escolas, tá certo? Tenta botar o professor como culpado pela situação, ele não consegue aceitar esse mundo amplo em volta dele, né, tenta fazer essas medidas repressivas, né, junto também com os projetos de escola sem partido que ficaram pipocando pelo país. Tá? Esse é outro ponto que eu vou estar abordando nas coisas ativas, de defender uma escola com tolerância, sem preconceito. Então esses são os 3 pontos que eu estou abordando aqui, né? Pelo limite de tempo, né? Tá certo? E, né, só relembrando, né, meu nome é professor Fabiano Kenji, né, no Gina 13311, aqui em Tocantins. Né? Se quiser me conhecer melhor, a gente tem um canal no YouTube, que é o canal que está exposto inclusive esse vídeo. Né? Certo? Tem uma página no Facebook, que além de estar sendo usado para campanha, também desde 2016 é utilizado para apresentar minhas análises sobre conjuntura política, sobre conjuntura do país. Né? Recentemente criei uma conta no Twitter, no Instagram, mas confesso que ainda estou aprendendo como funciona. Né? Maria de primeira viagem. Né? E, caso queira consultar meu currículo profissional, tem o currículo Lattes, né? Procurar o nome Fabiano Kenji no ramo. Né? E para contribuir com a nossa campanha, tá? Agora já tem a campanha, já tem uma conta no Banco do Brasil, tá? Agência, né? 07943, conta corrente 60542, traço 5, tá? Lembrando que são apenas doações identificadas, tá? Certo? Bom, e sigam as regras eleitorais, e mais importante, só doem aquela quantia que não vai atrapalhar a sua vida. Né? E pela internet, é claro, tem uma página lá para financiamento coletivo, que é o democratize.com, procura Fabiano Kenji. Tá? Então, isso é tudo que eu tenho que falar para vocês nesse momento. Tá? Espero que surja mais um tempo livre para falar isso em outras oportunidades. Tá certo? Bom, e agradeço a atenção de todos.